Olá amigos, tudo bom? Aqui é o Mason do Aeromodelismo Online. E nesse vídeo eu trago aqui a presença de um piloto que já participou e tem a sua história aí bem longa no aeromodelismo, já participou de alguns campeonatos em algumas categorias, que é o Gerson. Ele sabe muito de jato, que é uma categoria aí que a gente tem uma certa dificuldade, precisa estar bastante experiente para entrar, então ele vai matar algumas curiosidades nossas a esse respeito. E também já participou da categoria de acrobacia e pylon, que é o que ele tem voltado agora. Para você que não sabe o que é pylon, são aqueles aviões a hélice que são bem rápidos, então o controle ali tem que ser bem preciso e bem delicado para você não fazer nenhuma besteira numa velocidade tão grande. Mas o Gerson vai poder falar mais sobre isso e vai contar um pouco da história dele aí antes da gente começar a matar as curiosidades com as perguntas. Gerson, seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar o convite e, por favor, se apresente aí, a câmera e o microfone são seus. Boa noite a todos, né? Eu queria agradecer aí a oportunidade que o Mason está dando aí para poder contribuir com as pessoas, com o pessoal que participa e ouve o canal aí. E, na verdade, assim, a minha história com o aeromodelismo, ela já vem de longa data. Eu comecei no aeromodelismo nos meados dos anos 90, ali, começo dos anos 90. Depois, sempre segui nessa linha, servi até isso é uma coisa que a gente não tinha conversado ainda, mas também servi no alvo aéreo, próprio exército, eu rebocava os alvos lá com os aeromodelos e tal, e desde aquela época em diante até hoje, tenho contato com aeromodelismo, participei de várias categorias, voei inúmeros aviões, helicópteros, enfim, fui migrando numa série de categorias, fui participando de eventos, de encontros, de campeonatos, né? E isso vem ao longo aí desde aquela época, hoje fazem em torno de 20 e poucos anos aí que eu sigo nessa paixão aí, né? Bastante tempo, é mais que o dobro que o meu. E eu tenho 7 anos em aeromodelismo, então tem bastante história aí para contar, né? Tem muita coisa aí pra gente resgatar, né? Não, legal. Então vamos começar com as perguntas, que uma das primeiras é justamente resgatar um pouco da história aí. Quais foram os momentos mais legais no aeromodelismo para você? Eu sei que é difícil lembrar de tanto tempo assim, mas tenta lembrar algum momento que foi legal, que marcou você no início aí do aeromodelismo, no meio, agora, mais recente. Quais que foram que marcaram mais para você? Eu acho que assim, o próprio começo do aeromodelismo, né, eu tenho muito assim, na minha memória, é uma coisa assim que eu lembro, que eu não esqueço, o começo, como é que foi, as pistas, a dificuldade, né, os lugares. Então, assim, eu acho que o começo, aquele primeiro momento de ter acesso, de conseguir comprar o primeiro equipamento, na época era tudo muito caro. Meu pai fez um esforço enorme para conseguir disponibilizar isso para mim, né? Então, acho que esse primeiro momento, os primeiros voos, na época a gente não tinha simulador, não se tinha esse acesso às coisas tão fáceis, era tudo muito difícil. A gente acabava tendo que fazer as reformas tudo em casa, com uma dificuldade enorme. Mas isso a gente não esquece, a gente valoriza, eu valorizo muito isso. Os aviões também eram muito simples, não tinha nada de muito grandioso, muito caro, porque realmente não se tinha acesso, né? Então, esse primeiro momento aí eu acho que é inesquecível. Isso para mim, assim, os primeiros passos, né, as pessoas que me ensinaram, as pessoas que me levavam até a pista, né, porque eu ainda era de menor, eu não tinha carro, o acesso era longe, né, então teve um grande incentivador aí, uma pessoa que eu conheci, o Dr. Mário Reck, que era uma pessoa assim que me adotou
e me levava para a pista e andava comigo sempre para cima e para baixo, que era um aeromodelista antigo aí, que foi um momento aí. Então o começo foi muito marcante para mim. Que legal. Depois eu tive outros momentos maravilhosos aí, o próprio Campeonato Brasileiro de F3A em 2004, eu acho que foi 2004, foi uma experiência única. Passamos aí um ano treinando, trabalhando. O Gustavo Alonso foi um grande mestre para mim, me ensinou muito de F3A, preparava meus aviões, né? Então esse ano de 2004, quando a gente competiu no Brasileiro, foi muito marcante para mim. O próprio Chip Ride veio para cá, acabou utilizando meu avião como coelho, que eles chamam, né? E isso foi uma experiência maravilhosa, foi muito legal. Que joia. Depois eu acho que também é interessante falar, outro momento marcante foi quando voamos no Chile, né, no Maneco Jet, que o Maneco é uma pessoa aí, um ícone do jato no Brasil, e todo ano ele faz uma comemoração do aniversário dele. Ele convida pilotos de jato para se encontrarem em um determinado local. E nesse ano, que foi o ano passado, foi no Chile. E a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de ir, né, e fazer os voos lá com a Cordilheira dos Andes de fundo. Que né? Legal, cara. Foi espetacular, assim. Então, tem inúmeros momentos aí, se a gente começar a falar, não termina mais. Não para, né? Mas depois, até se você tiver um vídeo aí, depois você me passa o link depois da entrevista para eu pôr pro pessoal ver o vídeo aí de alguma competição, desse momento no Chile, se você tiver, para que o pessoal possa ver, que deve ser bastante interessante mesmo. Não, tem muitas fotos lindas, tem muita coisa legal, né? A minha esposa hoje, ela fotografa, ela fotografa profissionalmente os aeromodelos, né? Então ela me acompanha, então a gente tem registro de praticamente todos os eventos aí que a gente faz, né? Pô, aí fica melhor ainda, aí junto com a esposa, né? Isso aí. Fica completo. Outra, se você teve alguma experiência ou situação no meio do aeromodelismo que foi engraçada, inusitada, assim, pode ser mais de uma também. Cara, tem um negócio que eu não esqueço nunca mais, e isso foi num encontro em Caxias. Foi um dos primeiros encontros também que tinha, foi ali também em meados de 2002, 2003. E na época, naquela época eu voava Futaba e comprei um rádio que era o top na época, que era o WC2. Era um rádio que se utilizava, era caríssimo, absurdamente caro, era pouca gente que tinha, era um rádio difícil de programação. E era um rádio que eu trouxe justamente para me preparar para o Campeonato Brasileiro de F3A. Eu comprei esse rádio, e o rádio vinha numa maleta maravilhosa, grandona, uma coisa assim completamente diferente do que se tinha na época, né? E eu montei, como eu estava utilizando só um rádio, né? Regulei para um elétrico. Eram os primeiros elétricos também que estavam, esses elétricos 3D, eram os primeiros que estavam chegando, né? Eram os kits da Icarus, eram os primeiros kits que estavam sendo importados e tal, não se tinha nada ainda, estava recém chegando os motores brushless, era tudo começando. E o pessoal lá me pediu para fazer uma demonstração de voar para eles, tal, ali no fim da tarde, estava todo mundo na empolgação, no começo do encontro, tal. Beleza. Aí fui lá, peguei a caixa do rádio, peguei o avião, tal. Cheguei numa das mesas ali, todo mundo me esperando eu tirar o rádio, montar o equipamento para começar a voar, o pessoal todo me esperando. Quando eu abro a caixa, eles tinham tirado meu rádio e enchido meu rádio de batata para dar peso. Então o pessoal filmando e coisa. Quando eu cheguei, preparei o avião, que eu fui abrir o rádio,
um monte de batata dentro do rádio. Isso foi muito engraçado, porque era uma pegadinha lá que o pessoal tinha feito para mim e tal, e foi marcado, muito né? engraçado, porque, ficou marcado, né? Mas tem uma série de situações aí inusitadas, né, que aconteceram ao longo desse período todo aí. Que legal, cara. Não, mas o bom é quando o pessoal tá nesse clima aí de brincadeira e faz Todo umas esse piadas, clima, né? porque o clima de encontro e de festival, ele é mais amistoso, né? O clima de competição, e principalmente a competição, quando ela começa a se tornar profissional, o voo começa a se tornar profissional, a coisa muda, né? O ambiente muda, acho que a gente mesmo muda, né? O ser humano tem esse aspecto a partir do momento que a coisa começa a se entrar dentro desse meio, a coisa começa a mudar, né? E o encontro não, o encontro é legal, porque eu gosto muito, até hoje eu gosto muito de encontro, eu gosto de festival, eu gosto de fazer demonstração nesses lugares, que o pessoal vem conversar, o pessoal gosta de conversar, gosta de ouvir, gosta de fotografar. Não é aquele clima de competição que tu não pode deixar fotografar, que tu tem que esconder o equipamento, tu não pode dizer o que tu tá usando, sabe? Então, eu gosto desse ambiente, desse ambiente de encontro. É legal. Aí você troca ideia, você aprende muito mais também, né? É isso aí. Legal. No início do seu treinamento, no aeromodelismo, qual foi a sua maior dificuldade? E como você daria uma dica para quem tem essa dificuldade para saná-la? Eu acho que assim, a maior dificuldade sempre vai ser, e até acompanhei a tua entrevista com outro colega, é o pouso. Isso essa relação é muito difícil. É difícil essa noção de profundidade, de altura, de velocidade, controlar o vento, uma série de fatores que atrapalham, né? Então essa eu acho que é a maior dificuldade real de todo aeromodelista, né? Seja antigamente, seja hoje, vai ser amanhã, né? Acredito assim que hoje a gente tem a vantagem dos simuladores, eles funcionam sim, eles ajudam sim, é uma ferramenta que tem que utilizar mesmo, não só para aprender a voar, como para poder se especializar, para melhorar. Tá? Os simuladores realmente são ferramentas muito boas, são importantes e elas te ensinam mesmo. Claro que tem que voar, porque só o simulador ele também não, né? Tem a questão psicológica que ela só vai, tu só vai pegar aquela segurança, se sentir mais à vontade a partir do momento em que tu queima combustível mesmo. É assim, é difícil para todo mundo, não tem ninguém que faz fácil o negócio, treino, exercício de repetição, né? Então eu acho que é isso aí, não dá para desanimar, é difícil, mas a gente consegue, né? Hoje tem o benefício de ter um avião elétrico mais simples, mais barato, que voa numa velocidade menor, né? Que tu consegue administrar de uma maneira mais tranquila. Então o aeromodelismo está mais acessível. Eu acho que isso é importante. Sim, tá difundindo mais, né? Por causa do elétrico, conseguiu aumentar o número de pessoas que podem praticar, né? Isso. Legal. Quanto tempo demorou para você começar a competir? Depois de que você começou a praticar o aeromodelismo como hobby, quanto tempo que você levou até começar a competir? Eu acho que levou que na minha época, quando eu comecei, não se tinha, na verdade as competições que tinham era o pouso de precisão, era o caça-raposa, eram essas competições pit race, as competições mais simples, né? Mas eu acho que foi aí 1 ano e meio, mais ou menos, depois de aprender a voar, 2 anos, que eu comecei a competir nessas competições mais simples, né?
A competição mais séria, a competição de acrobacia, aí ela veio mais depois de uns bons anos aí, né? Estamos falando em torno de 5 ou 6 anos. Mas mais era pela dificuldade mesmo, assim, pelo acesso, pelo número de competições. Hoje tem um pessoal muito mais engajado, tem um pessoal muito mais organizado, né, com vontade de crescer, de que cresça esse aeromodelismo de performance, né. E uma vez era mais tranquilo, não se tinha tanta... Hoje com o Facebook, com a internet, o pessoal consegue se organizar mais, consegue divulgar mais, né, consegue trazer um número maior de pessoas. Então eu acho que demorou para acontecer porque realmente se tinha muita dificuldade. Hoje eu acompanho vários grupos aí de F3A, o IMEC Brasil, o IMEC do Rio Grande do Sul, de acrobacia mesmo, e o pessoal muito organizado, o pessoal faz um esforço muito grande para manter a competição em alto nível. E isso é maravilhoso para quem está querendo começar, né? Porque essas pessoas também criaram uma sistemática de se começar de uma maneira mais simples e ir se evoluindo. Então, assim, hoje eu acho que o Brasil tá num caminho muito bom, porque tem pessoas muito bem intencionadas em desenvolver o aeromodelismo de competição, que é uma coisa que talvez há anos atrás não se tinha toda essa boa vontade, ou enfim, a dificuldade dela como um todo, né? Essa gama aí com certeza melhorou da época que você começou, né? E para quem é piloto de aeromodelo só por hobby, você recomendaria a participação de eventos e campeonatos de aeromodelismo? Com certeza, eu acho que assim, existe o pessoal que não gosta de competir, que quer mesmo voar por hobby, por prazer. E esse tipo de pessoa, eu acho que é importante assim, ó, ir no encontro, participar, porque mesmo que não exista a competição, que ele não queira se focar em determinada categoria, ou enfim, que ele queira voar só pelo prazer de voar, né, ou de montar, ou de voar e montar, porque tem o construtor, tem o cara que constrói e não voa. Eu tinha um parceiro meu que o cara adorava montar, mas não queria nem saber de voar, ele gostava de ver eu voar o avião dele. Então esse era o prazer dele, montava, decolava, pousava, me sola, beleza, isso aí, obrigado, semana que vem eu vou te trazer outro, e às vezes um era bom, outro era ruim, nós quebrava o avião, ele montava de novo. Então, assim, mas é importante essas pessoas que elas vão a encontros, a festivais, tem encontros e festivais que são voltados para isso, sem nenhum tipo de competição, sem nenhum tipo de análise, porque é legal a troca de informação, conhecer pessoas. Hoje o aeromodelismo, ele me traz, eu fico muito feliz em falar do aeromodelismo, porque a gente conhece pessoas do Brasil inteiro. Então, há pouco eu estava conversando com o pessoal lá de Belém, que eu tenho uns amigos que vão de jato lá em Belém, eu tenho o pessoal de Manaus, tem o pessoal que voa aqui em São Paulo, tem o pessoal que voa no Sul, tem o pessoal de Curitiba, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Mato Grosso. Eu conheço gente de Brasília. Então, assim, todos os estados praticamente do país, eu tenho amigos. E esses amigos, eles foram formados nesses encontros sejam eles nacionais, regionais. Aí a gente vai, a gente troca ideia, a gente conversa, a gente fala sobre equipamento, a gente fala sobre o dia a dia. Então é importante para as pessoas, mesmo que não queiram competir, que elas saiam do seu clube e vão voar em outro final de semana em outro lugar, conhecer outra pista, conhecer outras pessoas, saber como é que funciona. Isso é muito importante, não tem dinheiro que pague. Eu acho que a gente valoriza muito o troféu, né? Quando a gente ganha um troféu, quando a gente ganha uma competição, isso é maravilhoso. Agora, se tu levar em consideração o tanto de pessoas que eu conheço, aquilo que eu já passei, as experiências que eu tive com essas pessoas,
elas são muito mais importantes do que qualquer competição que eu já tenha participado. Né, essa amizade, né, porque o aeromodelismo ele te traz, ele te permite conviver com pessoas do bem. Eu acho que é isso que é legal, é isso que eu tenho uma paixão muito grande pelo aeromodelismo, mas dependendo do contexto que tu se enquadra com a tua paixão, tu acaba desistindo dela em função do ambiente. E o aeromodelismo é justamente ao contrário, ele te dá tu consegue dar aquela relaxada, aquela zerada para começar na segunda-feira bem, né? Então eu trabalho muito, mas o tempo que a gente tem disponível a gente vai para a pista. Às vezes tu acaba chegando no domingo, a gente vai para a pista no domingo. Agora que estou treinando com os pylons, se eu trabalho no sábado ou domingo a gente vai para a pista. Às vezes eu chego domingo de noite em casa, eu tô morto, tô cansadão. Mas é um cansaço físico, é um cansaço que esse tu dormiu, tomou um banho, dormiu, no outro dia tu tá zerado. Porque a cabeça foi legal, a cabeça tu resolve lá. Então eu acho que isso que é o importante. As pessoas têm que olhar para isso, né? A competição é maravilhosa, a performance, eu adoro a adrenalina, o correrio da competição. Mas para a pessoa que não gosta disso, da competição em si, ela tem que olhar para essas questões que o aeromodelismo também te beneficia. Que às vezes a pessoa se acomoda, diz, não, eu vou aqui na minha pistinha, tá legal, tô bem, tô feliz, mas tenho certeza que se começar a andar por aí, conhecer gente, gostar. Conhecer pista nova, vai ser mais feliz ainda. Com certeza. E é o que você falou mesmo, o aeromodelismo, ele parece que traz um pouco. É claro que sempre tem um grupinho que não é muito legal, como em qualquer outra atividade, mas ele é mais familiar, o aeromodelismo. Porque até você vê, assim, você fala assim, de futebol. Normalmente as esposas não gostam que os maridos gostem de futebol. Mas o aeromodelismo, normalmente você não vê nenhum impedimento. A maioria das esposas não vê nenhum impedimento no aeromodelismo, só ficam brigando, mas pô, você vai comprar outro aeromodelo, né? É mais essa a questão, mas você ir até praticar o aeromodelismo não vê muito impedimento. Agora você ir jogar futebol, as esposas já ficam mais assim. Então é um ambiente mais familiar, que você pode levar a esposa, não tem problema nenhum. Então a família inteira, né? Isso que é bem legal do aeromodelismo. Vamos para outra rodada, para outra pergunta. Você já ganhou alguns campeonatos em algumas categorias, pelo que eu pude entender. Mas no início da sua participação, você começou em que categoria exatamente? Da primeira conquista assim, que você ganhou? Na verdade, assim, eu comecei com as provas regionais, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, na época que eu morava no Sul ainda, eu comecei com as provas de lá, as provas de Minify, as provas, depois passei para as provas de F3A. Então, na acrobacia, eu comecei com as provas regionais. Na época ainda não se existia nada formalizado a nível de Brasil. Então, eram provas aqui e lá e... O campeonato brasileiro de acrobacia com aviões a gasolina não tinha sido formatado, não tinha sido criado ainda, né? Então eram provas regionais. Eu acho que todo mundo tem que começar da base mesmo, a provinha do seu estado, da sua regiãozinha ali, né? E depois ir seguindo aí, porque as provas nacionais, elas são importantes também para te saber como é que está teu nível em relação aos outros estados, as outras formas de aprendizagem, porque cada região tem a sua particularidade, treina de uma forma, tem um piloto, sei lá, que excede o normal e ele ajuda outras pessoas, tem gente que trabalha com workshop, tem muita gente boa voando aí no Brasil que tem feito bastante workshop, tem ajudado bastante o pessoal que está começando, mas a base é isso aí, eu acho que a base é treinar, tentar captar o máximo de informações, participar das provas regionais, e aí a partir daí seguir nessa linha mais de brasileiro, uma prova mais profissional,
né, para poder ter a ideia mesmo, porque eu não acredito muito naquele negócio de que tenha que ficar, se tornar um ícone em determinado lugar para depois ir para uma prova. Acho que não, acho que a gente tem que participar mesmo, tem que dar cara, tem que dar o máximo dentro daquilo que a gente pode. Independente de ser o primeiro, o segundo, o 10º lugar, com certeza vai ser muito melhor do que o que não participou. Então, assim, a posição, ela é o resultado do trabalho. Ela não significa, se não for a melhor possível, ela não significa que ela é ruim, não. Ela faz parte de uma evolução, a gente tem que aprender, tem que voltar e começar de novo, né? A gente tem que entender o que aconteceu, por que não vencemos, por que não fomos os melhores e tal, né? E eu acho que é nessa linha. Começa pela base, provas regionais, mas vamos deixar de participar. Não, legal. A gente, no começo aí da conversa, até falou, antes de começar a entrevista, que você teve algumas experiências internacionais aí e tudo, né? E o que você viu de diferente lá fora no aeromodelismo que seria legal trazer para cá, ou alguma coisa assim que te chamou a atenção? Eu acho assim, uma coisa que me chamou a atenção, que a gente foi fazer teve um evento que a gente foi lá em Taquarembó, que é um aeroclube lá de um amigo nosso muito querido, né, que vinha para cá nas provas e tal, a gente sempre conhecia ele, e ele nos convidou para voar lá. Aí a gente fazia algumas demonstrações com o Hawk, na época voava um Hawk Scala, um avião bonito e tal, grande, e fomos para lá e tal, e o pessoal nunca tinha visto voos de jato ali naquele aeroclube e tal, na própria cidade, uma cidade pequena, ficar para 100 quilômetros para dentro do Uruguai ali, né, mas o pessoal muito querido, muito legal. E aí começamos a voar e começou a chegar gente naquele aeroclube e gente, e era um troço impressionante, porque eu pousava o avião e eu ia taxiando com ele. Quando chegava na pista de táxi, eu cortava a turbina para ela começar a resfriar e eu, a partir daí, não conseguia mais avançar. O pessoal me cercava o avião, mas era um mar de gente que ninguém conseguia segurar. Então foi um troço assim, que me impressionou na época, porque era muita gente. O pessoal queria tocar, queria conversar, queria bater foto, então foi uma coisa muito diferente que aconteceu, né? Que legal. Mas as competições internacionais, assim, o pessoal preza muito pela segurança. A gente vê as próprias demonstrações, os voos, né? Então, assim, aquilo que hoje o Brasil ele está claro que ainda a parte de competição ela é um pouco mais, continua engatinhando em função da nossa estrutura, em função da nossa economia. O nível de profissionalismo é difícil porque ninguém consegue se manter com o aeromodelismo, é complicado. Mas a parte de estrutura, a parte enfim, de nível geral, digamos assim, a gente não perde em nada. A gente tem muitos eventos nacionais aqui hoje que dão show. A gente não perde em infraestrutura, em nada, né? O nível é muito alto dos próprios eventos nacionais que a gente tem no Brasil hoje. Eles não perdem em nada. Claro que internacionalmente tu vê coisas diferentes, sei lá, alguma coisa, tu tem mais acesso a compras, a estrutura às vezes é um pouco maior. O Chile nos impressionou muito, porque a pista dos caras lá é coisa inacreditável, um negócio absurdo, né? Então, claro, tem coisas assim impressionantes. Mas assim como no Brasil também tem muitas pistas aí que são fora do comum, né?
legal. Não, pô, que joia. E agora, por último, a gente quer falar um pouco aí da paixão de jatos, né? Porque assim, tem muita gente que começa no aeromodelismo e já quer partir para o jato, que é uma coisa, como você falou, né, na sua própria experiência lá no Uruguai, que chama muita atenção, né? Eu mesmo, quando eu comecei, não tinha conhecimento nenhum, fui pegar um elétrico, que nem é considerado um jato como esse que você faz, mas no formato de jato também é difícil de pilotar, né? E acabei nem voando com ele e espatifei ele no chão. Mas o que a gente gosta de ver é que assim, o jato é uma classe que chama muita atenção. E nisso a gente sempre recomenda, treina primeiro o treinador, depois você vai pro acrobático ou pro asa baixa, vai pro acrobático, vai pro um de velocidade, aí depois você pensa no de jato, né, que é uma das últimas aí que você acha mais difícil. O que você recomendaria para quem está chegando nessa fase a estudar, para poder entrar nessa parte dos jatos aí com segurança, que não tenha problema, porque já começa a ser um nível de investimento mais alto, começa a ser alguma coisa mais séria mesmo, então até a adrenalina sobe, né? Então, o que você recomendaria para essas pessoas? Eu assim, eu acho, até para a própria pessoa não perder o estímulo de maneira rápida, tá? O jato, ele é um pouco mais complicado. Ele não é tão difícil de se voar, mas ele é difícil em alguns outros sentidos. Algumas coisas são um pouco mais complicadas. Voar um jato de velocidade, por exemplo, ele tem algumas características que tem algumas características. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos voltar para o começo. O que a pessoa tem que fazer? Eu acho que assim, a pessoa tem que voar muito, tá? Não é em pouco tempo, não é voando. Eu acho que tem que voar o modelo, tem que treinar muito, tem que pousar bem, tem que estar tranquilo, tem que estar com o avião na mão, porque a modalidade de jato, o que acontece? O jato ele se torna difícil porque a margem de erro dele é muito pequena. As respostas do aeromodelista elas têm que serem muito, muito rápidas. Tu tem que pensar de uma maneira muito rápida. A margem de erro é muito pequena. Então, assim, tu tem que estar preparado. Tem que estar com o psicológico tranquilo, né? Tu tem toda a questão do valor e tu decola um equipamento de valor alto, isso te impacta, né? Então tu tem que estar tranquilo, tu tem que estar seguro do que tu está fazendo, né? Então assim, eu sei que o pessoal tem muito interesse, gosta de, não, já voei meu asa baixa aqui, já vou pular para um jato e já beleza, 100%, vou vender meu carro, vou comprar um jato e vou ser feliz. E não é bem assim, ela tem muita dificuldade. Eu mesmo em 2004, quando eu comecei, a dificuldade é grande porque as reações do jato são diferentes, do motor a gasolina. Tu deu mais um quarto de motor no motor a gasolina, o avião já já cravou e já foi embora. O jato tem delay de turbina, ele demora para responder, mesmo com as turbinas novas hoje, que tem uma aceleração mais rápida, demora. O avião estola mais fácil, o avião escorrega nas curvas, então tem que cuidar para dosar o acelerador nas curvas. O avião, o jato, ele faz stall de velocidade, o pouso tem que ser muito preciso. Se tu definir que vou arremeter em questão de segundos, se tu demorar, tu vai quebrar o avião. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade, ela é com relação ao psicológico, tem que estar tranquilo, né? Isso, tu estando mais tranquilo, a tua capacidade de tomar decisões, ela não é afetada, né? Então tu começa a tomar decisões mais rápidas, de uma maneira mais tranquila.
E tu tem que estar, e para ti estar tranquilo, tu tem que estar confiando, tu tem que estar sabendo o que é curva para a esquerda, o que é para a direita, para que lado tem que dar stick. Não pode ter essas dúvidas, porque o jato vai te gerar muito mais dúvidas do que as normais que tu teria. Então, graças a Deus, perdi poucos aviões nesse tempo todo que eu tenho voado, que está quase 10 anos aí de jato. Devo ter perdido, acho que um avião ou dois no máximo. Que bom. Mas justamente por causa disso, porque teve muita preparação, teve muita coisa. E olha que já fiz loucuras com os aviões aí, e tem que ter um autocontrole e uma preparação bem grande. Tanto que tem muita gente aí que o cara, sou bom disso, sou bom daquilo, agora eu vou pro jato que eu tô pronto. E não é isso, às vezes não é essas questões, não. Então tem que ter uma certa calma, tem que evoluir, tem que começar com modelos mais simples. Hoje a gente tem aí modelos mais, que a gente até chama que não são jatos, mas que já pode ter, tu já consegue sentir a reação, a resposta da turbina, a reação da turbina, né? São esses modelos Falcon, esses Navicat, esses modelos aí, né? Então, que são modelos que não são tão rápidos, mas que são bons também, né? E aí depois partir para os Scala, para os aviões de velocidade, que aí o bicho pega, né? Eu, particularmente, eu gosto muito dos de velocidade. Porque jato, aquele barulho te impulsiona a ser uma coisa rápida, né? Já. É isso aí. Aí a dificuldade é um pouco maior, porque realmente tu tem que ter muito cuidado, tem que voar numa caixa pequena, o avião com uma velocidade muito grande, ele fica pequeno muito rápido, né? Então tu tem que estar comandando o tempo inteiro, tem que saber para que lado tu tá indo, para onde tu vai vir, por onde que vem a aproximação, qual é o raso, qual é a altura, né? Então o avião de velocidade ele é um pouco mais ele exige um pouco mais ainda, né? Mas você acha que os EDFs, que são os jatos elétricos, eles ajudam nessa preparação? Como o Falcon, o modelo Falcon que você disse, ele pode ser um primeiro ainda antes desse Falcon? O elétrico ele vai se aproximar ao voo do jato? Ele vai te dar alguma referência, né? Eu acho que ele ajuda, né, para sentir a reação do jato, para acostumar com a silhueta do modelo e tal, mas eu acho que a maior dificuldade que a pessoa vai ter é justamente na reação da turbina, e aí tem que ser os modelos a querosene mesmo, não tem jeito. Mas para te pegar lá uma noção de silhueta, para te começar a dar uma preparada, eu acho que é muito bom, porque também são aviões que tem que vir com uma velocidade de pouso maior, né? Então eu acho que ajuda sim. Legal. Ela não vai acabar assim te queimando etapa, mas ela ajuda nessa preparação, né? Porque eu vejo que assim, você pode usar esses elétricos maiores, não os de isopor, né? O de isopor aí já acaba sendo, dependendo do de isopor, é leve, que ele até plana, que fica que nem um 3D normal que você pousa só com o motor, né? Mas aqueles maiores com EDF de 90, 120, né? Eu acho que ele te dá um peso maior, uma responsabilidade maior, que acaba, pelo menos o voo, você tem uma noção. Aí depois você parte para um Falcon, que é o mais lento, só que você vai se acostumar com como funciona a turbina, né? E aí você vai galgando. Você tem que ir aos poucos para você curtir todos os momentos também, né? Isso aí. O que eu gosto. Porque senão acaba quebrando, o pessoal acaba deixando de lado. Vi muita gente aí começar e parar muito rápido, pilotos experientes, mas que acabaram querendo queimar a etapa, né? E a gente sabe que tem uma dificuldade grande aí, né? Eu não quero desmerecer a questão do gasolina, dos aviões acrobáticos e tal, porque cada um tem a sua característica, mas
a capacidade que o motor tem, né, esse super potenciado, tu consegue tirar ele de algumas situações que com o jato tu tem um pouco mais de dificuldade, a capacidade de resposta demora, e às vezes é o tempo que tu precisava para o avião não estolar, então tem essas questões todas, né. Ele até recuperar o fluxo de ar, né, ele demora e aí não pega velocidade, estola, né, aí já era. E aí acaba perdendo o avião, porque normalmente ele cai de asa e aí estrela e faz toda aquela confusão, né? A velocidade já é muito rápida. Exatamente. Mas tá, joia. Pô, tirou bastante dúvida aí. Eu acho que a conversa foi bem legal. A gente conseguiu pegar bastante informação, ainda mais que você tem uma experiência aí bem vasta, bem diferente, há bastante tempo. Pra mim foi muito legal, cara. E agora eu queria pedir para você dar um recado final aí para os aeromodelistas, o que você acha que deveria passar, principalmente para quem está iniciando aí, e depois fazer aí a sua propaganda, divulgar o que você gostaria de divulgar também do aeromodelismo. Eu acho que eu queria então deixar a mensagem para o pessoal que realmente daquilo que a gente falou, né, que o aeromodelismo é bom, é maravilhoso, tem que começar mesmo. O pessoal que tá iniciando, pega o simulador mesmo, funciona, desossa, trabalha, dá para aprender, dá para testar muita coisa no simulador, vai galgando de uma maneira tranquila, vai subindo os degraus de uma forma sem querer atalhar, para não ter dificuldade, não ficar quebrando equipamento, né? Vai dar tempo de voar todos os aviões que tu imagina na tua vida, não precisa querer fazer isso em 2 meses, né? Começa com o teu asa alta, parte para o asa baixa, pega um avião um pouco mais rápido, começa com um mini-fly, depois parte para um fly, começa aí com o teu 26%, depois passa para o 33%, pega o 40%. Então, assim, é importante seguir as coisas de uma maneira mais tranquila, com calma, para não acabar desestimulando, né? E eu acho que é mais ou menos nessa linha. A competição é importante, eu gosto muito de competir, né? Estava parado aí há um bom tempo, agora estou voltando para as competições de novo, vou investir, vou voltar para essa categoria que é uma categoria que eu gosto muito, que até conversamos, e é uma categoria muito pouco difundida no Brasil, né, em função de algumas dificuldades aí que se tem, mas que a gente vai trabalhar junto com o pessoal aí para fazer a própria categoria crescer, né? E a gente se encontra por aí, com certeza. Muitos já me viram voar, outros ainda não me conhecem, mas enfim, tem muita gente aqui que me conhece, já me viu voar. E a gente está por aí, a gente vai se encontrar. Quem quiser vir conversar comigo, eu estou disposto aí, a gente está sempre aberto para tirar dúvida, esclarecer, mostrar o avião, né? Hoje eu estou finalizando o Ultra Flash, agora que devo voar ali no começo da metade de dezembro, vou voar no sul com ele, que é um avião bem rápido, que a gente faz alguns voos de performance. Próximo final de semana a gente tem o brasileiro de Pylon, né, em Itu, que é no sábado já vai começar o pessoal com as categorias promocionais. Então, com essa ideia de desenvolver o Pylon, a gente está fazendo uma categoria promocional que o pessoal pode ir com treinador, com asa alta, já vai começar a ver como é que funciona um circuito, como é que funciona uma competição. E vai ser esse final de semana mesmo? Trabalhado forte nessa linha das categorias de entrada. E aí no domingo, sim, aí o pessoal que vai competir para batalhar aí pelo ranking para tentar conseguir vaga para o Mundial na Austrália, né? E vai ser esse final de semana mesmo? Esse final de semana, dia 6 de dezembro, né? Lá em Itu, na pista do CCA. O pessoal vai começar no sábado,
começam na verdade começam os treinos no sábado de manhã, às 2 horas vai começar aí a prova do pessoal da promocional, com os asa alta, tal, correndo no circuito, e aí depois à tarde o pessoal da K40, que é da Q40, que é a categoria que eu vou participar, né, aí faz alguns treinos, e no domingo aí sim, aí é só treinamento com os aviões de alta performance, e à tarde começam as baterias, né, e aí a gente vai fazer aí uma rodada de provas aí. E tá aberto para o pessoal ir ou é fechado? Tá aberto para o pessoal visitar, tá aberto para o pessoal competir. Na minha página ali tem informação. Depois até a gente pode combinar. Eu coloco o link aqui embaixo para o pessoal. O pessoal pode ir para conhecer, para ver. Se tiver vontade de competir, leva o asa alta lá que vai poder competir com asa alta com motor até 55. Então vai ser um final de semana legal. A gente vai estar lá também para esclarecer dúvida. O pessoal vai poder ver os modelos de performance aí, motores que giram na faixa dos 30 mil giros aí e voa sem carburador, né? Então, é tudo no máximo, são aviões rápidos aí, que pesam até 2 quilos, então é uma coisa bem interessante, aí se voa muito baixo, né, é interessante. Legal, caramba. Eu vou ver se eu vou conseguir ir, de repente eu dou uma passada lá. Seria interessante. É aqui perto, né, Campinas. Eu fico em Campinas. Tá pertinho. Vou ver se eu consigo abrir um tempo aí lá e a gente se conversa lá também. Agora, com certeza. Agora falta só a sua propaganda aí, o que você precisa passar aí. Na verdade, eu tenho a página no Facebook, né? Tem uma página só voltada para os eventos que a gente faz, que a gente fotografa, que a minha esposa fotografa. Né, então tudo que a gente participa aí é registrado naquela página que chama Nissola Jets, né, que é o meu sobrenome Jets. Ali tem muita coisa do pessoal que a gente também troca informação, pessoal de fora, novidade nos jatos, encontros que a gente vai, encontros que a gente visita, então assim, lugares que a gente vai voar. Então tem a página aí que o pessoal, se puder dar uma visitada, quiser dar uma curtida aí, sempre tem informação legal, vídeo legal e tal, né, voltado mais para o público de jato, ou que gosta de jato, né, tem sempre informações legais aí. Já ganhou um fã aqui, viu? Que eu gosto bastante de jato, então já vou visitar lá já. Já pode ter certeza aí que tem muita coisa, muita informação, muita foto. Tem uma foto que é muito interessante, que ela está no site, que foi um voo que eu fiz numa pista lá no sul, que as árvores elas são muito próximas da pista. E quando eu fui voar, o cara me disse, olha, raso só em cima da pista, porque se tu fizer um pouco pro lado, corre o risco de tu bater nas árvores. E eu naquele momento disse, beleza, vambora, decolei e comecei raso para um lado e raso para o outro, e uma hora eu resolvi fazer uma curva de alta e abrir a curva para cima das árvores, mas tudo bem, fui por cima, passei por cima das árvores. Quando eu fui entrar de volta na pista, eu entrei muito para lá. Quando eu entrei muito para lá, eu entrei cano cheio no meio das árvores. Nossa. E no exato momento que aconteceu o incidente, a minha esposa acabou fotografando. Nossa. Então tem uma foto do exato momento em que o jato está entrando nas árvores, arrancando canopy, leme, nossa, e uma série de coisas. E a gente não coloca foto de aviões quebrados no site ou na página, né? Mas o interessante foi que eu consegui posar. Que legal. Aí eu deu essa paulada,
eu acabei conseguindo subir com o avião, testei os comandos e tal, ele estava sem um pedaço do leme, sem canopy, sem a parte traseira, tinha perdido um pedaço da asa, e a gente conseguiu trazer o avião para a pista, né? Então isso foi um troço espetacular aí, e a gente tem a foto do exato momento aí da colisão, né? Que joia. Então tem essas coisas, tem uma série de outras coisas aí que dá para conferir na página aí, que é bem legal. Beleza, eu vou colocar o link aqui embaixo para o pessoal assistir, poder acompanhar também. Então, bem, obrigado aí por ter participado, por ter contribuído com tanta informação aí pra gente. Espero que numa próxima vez aí a gente consiga conversar de novo, falar sobre outros assuntos também. Se o pessoal até quiser comentar aqui embaixo, fazer umas perguntas aí, acho que ele vai poder acompanhar e responder também, né? E a gente faz uma outra entrevista para responder essas perguntas também. Então tá, joia. Obrigado, viu, Gerson? Manda um abraço aí para todo mundo que acompanhou até agora. Desejo uma boa semana também. Tchau, tchau, gente. É isso aí, tchau, tchau. Muito obrigado aí. E o pessoal aí, vamos lá, e se precisar de alguma coisa aí também a gente está à disposição aí, se quiser marcar mais alguma coisa para a gente conversar aí, já me coloco à disposição aí. Parabéns pelo trabalho que está fazendo, né? Pelo aeromodelismo, isso é maravilhoso, e vamos lá. Vamos lá. Falou, tchau, tchau. Uma boa semana para todo mundo aí.